Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com a temática sobre a socialização. De acordo com a sociologia, como eu coloquei aí para vocês, a socialização é um processo necessário, fundamental para a construção das sociedades em diversos espaços sociais. Claro, a sociedade, crianças, é uma construção humana. E o ser humano é o resultado do meio social em que ele está inserido. É através desse espaço social que os indivíduos vão interagir e vão integrar o meio de comunicação. É onde tem a convivência, a socialização, como o próprio nome já diz. É a construção de uma sociedade onde se procura estabelecer os parâmetros através de uma análise do processo pelo qual a sociedade concebe os indivíduos. Ou seja, é uma relação entre o indivíduo e o meio. Eu achei muito legal o que o sociólogo brasileiro Gilberto Freire diz. Ele diz que sobre a socialização é a condição do indivíduo biológico desenvolvido dentro da organização social e da cultura, em pessoa ou homem social, pela aquisição de status ou situação desenvolvidos como membro de um grupo ou de vários grupos. Na verdade, a gente tem que ver que esse processo de socialização ele é um processo de assimilação de códigos, de padrões culturais, de um grupo social. Ou seja, é uma assimilação, vejam bem, de diferentes indivíduos que contribuem para a integração do grupo social. Esse processo de socialização, ele inicia no nosso nascimento e continua por toda a vida. Porque o ser humano, por mais que ele goste de ser isolado, ele precisa conviver em sociedade. A socialização, ela está relacionada, como eu coloquei aí, ó, bem aqui, deixa eu marcar, bem aqui, hábitos culturais, aprendizado social dos sujeitos. Vocês viram? Isso porque, por meio dela, da socialização, que os indivíduos aprendem regras e valores que determinam a sociedade, que são determinados pela sociedade. De acordo com o sociólogo francês Durkheim, a educação é uma socialização de jovens, de geração pela geração adulta. É claro, vocês vêm de toda uma bagagem familiar. Vocês vêm de toda uma bagagem de aprendizado na escola, na igreja, no meio em que vocês vivem. Então, é por isso que a socialização é fator principal, primordial. Talvez seja um pouco exagero meu dizer que é o principal, mas eu acredito que todos nós precisamos sim conviver em sociedade. Até porque o nosso primeiro contato é o núcleo familiar. É a formação da relação. Aí daí a gente vai para a relação de amizades, as relações amorosas, as relações profissionais. E os indivíduos vão criando laços entre si, construindo sua identidade e sua personalidade nesse processo que a gente pode chamar de ininterrupto, porque ele nunca vai parar. É um dos maiores processos da vida do ser humano. Esse processo de socialização, ele pode sofrer influência de diferentes elementos na vida social. Claro que sim. Porque a socialização, ela constitui a interiorização
do indivíduo, da realidade em que ele vive. E essa interiorização pode ser subjetiva. Tá entendendo? Ela pode ser completamente subjetiva. E existem meios de socialização pelos quais o mundo inteiro passa moldando o interior dos indivíduos. Esses mecanismos de socialização nada mais são do que a aprendizagem, a imitação e a identificação. Lembrem bem disso que eu estou falando. Os mecanismos de socialização são a aprendizagem, a imitação e a identificação. O que é certo? O que é errado? Quem é que determina o que é certo e o que é errado? Me digam, quem é que pode dizer o que está certo e o que está errado? Será que a nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa? Será que a nossa sociedade ela está aberta para aceitar todas as mudanças que o mundo vive? Será que a nossa sociedade ela vê todos por igual? Então, existe uma série de perguntas que podem ser feitas e que muitas vezes, na grande maioria, nós não temos uma resposta exata. Um exemplo é preconceito. Nossa sociedade é preconceituosa? É sim. A nossa sociedade é preconceituosa em diversos aspectos. Na homofobia, no racismo, na discriminação à mulher, na discriminação às pessoas de menores condições, a discriminação ao analfabeto e por aí vai. Aí eu volto a fazer outra pergunta. Essa discriminação, por que ela acontece? Bom, nós aprendemos o que é certo e errado em casa, com nossa família. Nossos pais são os nossos maiores mentores. Porque eles moldam nossa formação de caráter. Nós aprendemos no berço familiar o que é certo e o que é errado. Aí eu pergunto, eu posso dizer assim para vocês, esse preconceito, vamos supor que um determinado aluno comete um determinado preconceito. E eu o condeno por isso. A turma toda condena, mas e os pais? Os pais o ensinaram a ser desse jeito. Não estou dizendo que é uma coisa que obrigatoriamente vem de família, mas na grande maioria sim. E aí, como é que eu vou dizer para aquela pessoa que aquilo ali é errado? Então, é muito complicado. No livro de vocês, tem uma charge na página 91 que fala sobre a maioridade penal. Que a maioridade penal vai chegar, vai ser até os 16 anos. Aí eu me questiono. Será que vocês têm uma cabeça preparada para assumirem todos os seus atos com 16 anos? Será que com 16 anos vocês podem ser punidos? Será que vocês têm preparo, maturidade para assumir os seus erros? Então, quando a gente fala de socialização e de sociedade, entra uma infinidade de questionamentos, os quais nós temos que tentar entender para poder formar o nosso próprio conceito. Sociedade é um conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, opiniões, preocupações e costumes. Veja bem, sociedade é um conjunto de pessoas que compartilham gostos, opiniões, preocupações, costumes e muitas outras coisas. Já a socialização é a relação entre o indivíduo e a sociedade. Olha a diferença. A socialização é a relação indivíduo-sociedade. É um processo de assimilação. É onde vocês passam a assimilar valores, costumes, propósitos, opiniões. É todo um processo de conhecimento. Porque a socialização nos permite isso.
Nós passamos a tentar compreender muitos fatores de forma que afetam nossa própria vida. A educação é a base indispensável. Por isso que é importante. A educação, ela é constitutiva e ela é constituinte. Não esqueçam nunca isso que eu estou falando para vocês. A educação, ela é constitutiva. Por isso é a base indispensável. E ela é constituinte, garantida pelo Estado. O Estado, ele mantém e reproduz esse processo. Vocês aprendem muito na escola, vocês aprendem muito em casa, vocês aprendem na igreja. Então, tudo isso são, como é que eu digo? São instituições que vão contribuir para esse processo de socialização. E claro, a gente sempre aprende muito. O ser humano, minha gente, ele é apto a aprender 24 horas. Às vezes vocês acham que não estão entendendo alguma coisa, mas estão. Da forma de vocês, mas estão. Ninguém é incapaz. Todos somos capazes de conviver, de observar, analisar e de aprender. Às vezes, nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com nossos acertos. E isso é importante. Olhe bem o que está aqui no material de vocês. Olha isso bem aqui, esse parágrafo todinho aqui. Assim, desde criança, os seres humanos vão se socializando mediante as normas, valores, hábitos dos grupos sociais que o envolvem. Observem que nesse processo, todos os sujeitos sociais sofrem influências comportamentais. Mas é claro que todos sofremos influência. Não tem como a gente conviver em sociedade sem adquirir conhecimentos exteriores. É claro que nós temos nosso processo de aprendizagem interior. E esses processos de socialização, eles são classificados em 2 tipos. Olha aí, socialização primária e socialização secundária. Esse capítulo que a gente vai trabalhar esse mês, ele é fantástico, porque ele fala sobre a questão do social, o controle, o agente social, status social, socialização. É tão abrangente que eu espero que vocês possam aprender muito com esses conceitos e aprenderem a dar valor, às vezes, a coisas que a gente não dá. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que o padrão social, o alto padrão social prevalece em questões eu acho que eu posso dizer assim, de valores em algumas pessoas. É aquela mania de que, por exemplo, eu não posso comprar um tênis que tem numa loja, um tênis de R$30, porque ele está numa loja dessas de R$10,90, vamos supor, de R$9,90, porque pega mal meus amigos verem usando aquele tênis. Eu tenho que comprar um tênis numa sapataria, um tênis assim caro, de R$200, R$300. Deus me livre de eu comprar uma camisa no mercado. Eu tenho que comprar uma camisa de grife. Não, minha gente, não é um tênis, não é uma camisa que vai dizer quem vocês são ou que vai determinar os valores de vocês. A finalidade do tênis vai ser alcançada tanto para aquele tênis de R$300 quanto aquele tênis de R$30. A camisa, tanto faz. Ela vai cumprir a função dela, cobrir seu corpo e pronto. Não interessa se é uma da Coca-Cola ou se é uma camiseta simples, daquelas de R$10 em lojas mais de baixo custo, por assim dizer. A gente tem que aprender que o valor da gente não está na nossa roupa, não está na nossa forma de viver. O nosso valor, ele não está
nessas limitações. O nosso valor está no nosso caráter, na nossa personalidade. E vejam bem, a maior herança que um filho pode adquirir dos seus pais é o conhecimento. O tênis acaba, a camisa acaba, a escovinha que você colocou no seu cabelo vai acabar, tudo acaba. Mas o conhecimento, a educação, os valores morais, esses vocês vão carregar para toda uma vida. Esses não acabam. E ó o termo geração para geração. O que você aprende com seu pai, você passa para o seu filho, que vai passar para o seu neto, que vai passar para o seu bisneto e por aí vai. Eu queria que vocês dessem valor ao que realmente merece valor. Eu queria que vocês aprendessem a respeitar o que tem que ser respeitado. Todos somos iguais perante a lei. Tanto a lei quanto na questão religiosa, como todo mundo diz, né? Todos são filhos de Deus. Então, por que um é melhor do que o outro? Por que um é pior? Porque ele tem menos condição? Claro que não. De forma nenhuma. Eu quero que vocês façam uma reflexão sobre tudo isso que eu falei agora para vocês. Vamos lá. A socialização primária, como o próprio nome diz, ela é a primeira. Ela é aquela que acontece na infância e se desenvolve no meio familiar. É uma socialização que tem uma característica interessante. É o alto grau de afetividade. Porque, claro, se ela acontece no meio familiar, ela tem como característica a afetividade. É onde você vai internalizar suas experiências. É onde você aprende com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seus avós. Já a socialização secundária é quando o indivíduo já está no meio social. Ele vai interagindo com diferentes pessoas, formando relações sociais diferentes, aquelas que eu falei, na escola, na igreja, no trabalho. Então, tudo isso aí é muito importante, certo? Ela é uma extensão da socialização primária. É quando você sai daquela influência só da família e leva para o resto da vida. Porque até um certo momento, aquela criança tem como base os pais. Aí depois a criança já vai conviver na escola com os professores, com o diretor, com os coleguinhas. Aí essa criança vai para a faculdade do mesmo jeito, vai para o trabalho do mesmo jeito. Aquele adolescente já vai frequentar uma igreja. Aquele adolescente frequenta grupos de jovens. Então tudo isso aí vai moldando esse processo de socialização. E é bem aí onde entra o agente de socialização, que tem um papel fundamental na influência desses processos, que são os meios de comunicação, são todos aqueles que causam impacto no indivíduo, que o agente de socialização, ele vem da primeira infância até para frente, até o último momento. Então, tudo isso que a gente fala agora é muito importante para que vocês possam formar o conceito de vocês do que é certo, o que é errado, o que é sociedade, o que é socialização. Vamos dar continuação no próximo material.